Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou Antônio Martins, sou analista institucional com visão democrática. Meu compromisso pessoal é com a democracia. O tema de hoje, eu falo assim, o terceiro governo Lula entre o passado e o futuro. Bom, eu deixo aqui o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Eu sou também de Santa Cruz do Capibaribe e hoje são 10 de abril de 2026. Hoje eu convido você a fazer uma reflexão comigo, séria, sem paixões, sem radicalismo. O Brasil está sendo governado olhado para o futuro ou olhando para o passado? O terceiro governo Lula, começou com uma promessa muito clara: reconstruir o país, unir os brasileiros e superar a polarização. Mas passado mais de 2 meses, qual é a realidade? Este vídeo não é apenas um ataque, né, gente? Nem é uma defesa, é uma realidade. É uma análise baseada em fatos, em opiniões publicadas nos principais jornais do país. Você mesmo vai tirar sua conclusão. Eu não estou inventando nada. Eu me lembro que no discurso de posse do presidente Lula, no discurso da vitória, ele prometeu que governaria para todos os brasileiros, que seria o presidente da paz, o presidente que governaria para o povo brasileiro. No entanto, ele se encurralou, entrou para o Palácio do Planalto ao tomar posse e isso não aconteceu. Aproximou-se da ala mais radical do PT e governa até hoje. O presidente Lula não cumpriu, não conseguiu, tirar, apaziguar o país, acabar com a polarização, muito pelo contrário, ele incentivou. Isso, de certa forma, acaba prejudicando o país, porque o país não pode viver nessa dicotomia, nessa briga entre A e B, entre direita e esquerda. O que a gente precisa de projeto. Como eu falei, reconstruir o país. Unir os brasileiros e superar a polarização. Esse repeteco é fundamental para que nós possamos dar um jeito nesse país, porque está muito difícil mesmo. O retorno de Lula, em 2023, Lula volta ao poder, não como antes. Ele foi eleito ele não foi eleito apenas pela esquerda, foi eleito por uma frente ampla, com apoio de vários setores da sociedade. Isso cria uma expectativa, qual seja um governo mais equilibrado, mais moderado, mais voltado para o futuro. Mas logo nos primeiros meses, surgem sinais de tensão. A economia, deve ser elevada, necessidade de ajuste fiscal, pressão por aumento da arrecadação. E aparece uma crítica constante. O governo prefere arrecadar mais do que gastar menos, do que cortar gastos, Esse é o grande problema de Lula. O Lula, ele não se preocupa com o Estado em si, Ele se endivida, vamos endividar o país, vamos botar dinheiro no mercado, que o dinheiro na praça todo mundo vai comprar, todo mundo se vire, só que não é assim. Por isso que aumenta a taxa de juros. Você vê, agora ele está com essa questão do programa de sanar, vamos dizer assim, de amenizar a questão do endividamento das famílias. Segundo o ministro do Trabalho, que eu não sei para que ele ocupa esse posto, ele não sabe fazer nada, o Luiz Marinho, ele disse que o governo vai liberar, parece, de 3 a 7 bilhões do FGTS.
Gente, joga esse dinheiro no mercado, o Banco Central vai baixar a taxa de juros? Não, porque vai aquecer a economia. As pessoas vão pagar suas dívidas, uns vão, outros não, outros vão continuar devendo, vão gastar. Só que o dinheiro do FGTS é um direito do trabalhador, é um direito do trabalhador. Quando o trabalhador é demitido ou se aposenta ou por algum motivo, tem direito ao saque. Só que ele saca esse dinheiro, quando ele for demitido, ele não tem nada, ele está totalmente desprotegido, totalmente desamparado. Esse é o grande problema essa política de crédito fácil que o governo Lula quer fazer. Não estou fazendo uma crítica, tá, gente? É uma questão que o governo tem que ter responsabilidade. Se eu não me engano, o primeiro presidente civil depois da proclamação da República, eu não sei se o nome dele é Campos Salles, ele fala uma coisa muito séria. Se um governante não fizesse nada durante 4 anos, mas organizasse a dívida do país, fazia muito. Acho que essa frase é de Campos Salles. Tem eu não me lembro agora, mas tá certo. Porque o país está muito endividado. 80% do PIB está comprometida com o déficit público. Realmente é muito difícil, né? Administrar e não fazer uma análise dessa natureza do governo do presidente Lula. Na política, como nós sabíamos, há uma base frágil no Congresso. Dependência do Centrão, que é um gangster, um grupo de gangster, e liberação de emendas. Isso diminuiu, né? Fez o governo perder qualidade, sem dúvida. Não é culpa somente do PT. É culpa da classe política que é desonesta. Né? Porque a dependência, a base frágil no Congresso, a dependência do Centrão e liberação de emendas acabou com a política do governo. O governo não fez nada, o governo ficou, vamos dizer assim, preso ao Congresso Nacional. Essa vergonha, esses políticos desonestos que nós temos 513 parlamentares, deputados federais e mais 81 senadores. Claro que tiram meia dúzia, pelo menos os do PT, que estão a favor de Lula, não entraram nessa. Mas mesmo assim, os apoiadores de Lula muitas vezes fizeram acordo com o Centrão para melhorar, né? O governo passa, então, a ser não governar, mas negociar. Negociar o tempo todo. Foi isso que o presidente fez com o Congresso Nacional. Um Congresso corrupto, um Congresso desonesto, que só pensa nele, né? A perpetuação de lideranças políticas como Arthur Lira, como aquele que é do ex-deputado federal do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, que é a mesma laia, né? O Arthur Lira é filho de Eduardo Cunha, né? E Eduardo Cunha é o avô de Hugo Mota, porque o Hugo Mota é filho de Eduardo Cunha. Então a política está um desastre, essa é a realidade. Então o governo Lula está perdido, né? Governar passa a ser negociar, né? Como eu falei. O estilo de liderança, outra característica aparece, né? Um governo muito centralizado, com uma forte marca pessoal, né? E uma crítica começa a surgir. Lula governa como se ainda estivesse em campanha. O Lula não saiu do palanque, porque Lula terminou 2022, foi eleito em 2023, tomou posse, começou a campanha, 2023, campanha, 2024, campanha, 2025, pronto, campanha, porque 2026 nós já estamos vivendo. Não podemos fugir disso, né? O governo do discurso. E o Lula, agora uma coisa interessante, que nesse discurso de Lula, ele afastou-se do povo. O Lula não é mais aquele homem de rua. Talvez eu esteja querendo um Lula do sindicalismo, um Lula da Kombi com um aparelho de som e fazendo... Não é esse Lula que eu quero, mas eu queria um Lula que conversasse com o povo, ele deixou isso. Né? O primeiro ano vai passando, 2023, e as contradições ficam mais visíveis, né? Na política externa, o Brasil tenta retomar o protagonismo, mas enfrenta críticas. Na aproximação com a Venezuela, relações com a Rússia e com a China, declarações controversas, a falta de, como diz assim, eu sou o maior crítico do governo do PT pelo seguinte, porque
que não tenhamos que ser contra os Estados Unidos simplesmente porque não gostamos dos Estados Unidos. É uma questão de estratégia, gente, geopolítica, que não é o meu caso, não vou entrar nesse detalhe, tem que ser repensado. Mas essa opção de Lula para o terceiro mundo, ou chamado sul global, como é hoje, isso, sem dúvida nenhuma, traz um prejuízo para o país. Outra coisa também é essa questão da China, da Rússia, né? O Brasil é o único país na América Latina ou na América do Sul que faz parte dos BRICS, que é um grupo de países lá, né, da China, Rússia, da Ásia. O Brasil tem que se localizar na América, mas ele faz uma política. E outra coisa, ele não tem um ministro das Relações Exteriores. A relação de Lula com o mundo é pessoal. Porque o ministro das Relações Exteriores, que é quem fala em nome do Estado brasileiro, não atua. Quem atua é o Celso Amorim, que é o ministro oficial, o fake, mas é o oficial de Lula. O Celso Amorim é o porta-voz de Lula nas relações com o mundo. Essa questão com a Venezuela, isso foi muito prejudicial ao Lula, né? Eu me lembro que ele trouxe o Hugo Chávez, levou o Hugo Chávez para o Palácio do Planalto, fez um discurso, apresentou o Hugo Chávez pediu que o Hugo Chávez se declarasse, que falasse a verdade, que o povo precisava de entender o Hugo Chávez de outra forma. Ele ofendeu a América, né? Ele agrediu a América, porque a gente sabe que o Hugo Chávez ele não passa de um ditador. Você está então apoiando o que os Estados Unidos fizeram, ou o que os Estados Unidos fez? Não. O sequestro de Hugo Chávez é um crime que os Estados Unidos cometeram, que é um crime de sequestro. Eles entraram na Venezuela, sequestraram o presidente, lá o ditador, e levaram para os Estados Unidos. Eu quero ver o que eles vão fazer, o que a justiça americana vai fazer. Né? Você desculpa o barulho da água. Né? O Brasil está isolando-se. Será? A economia real, né, gente? O crescimento baixo de alguns momentos da dívida, necessidade de ajustes. O país cresce, mas sem base sólida. Crescer 2 pontos por cento, inflação 3,49%. A única coisa boa assim que a gente pode afirmar é o desemprego. Mas mesmo assim é preciso analisar o emprego. Porque muitos empregos não significam uma economia sólida. Por quê? Porque muitos empregos pode ser de um salário mínimo. Esse muitos empregos eu não vejo a CAGED, não analiso a CAGED, eu não tenho acesso. Mas precisa de ver se não é os hubs, né, esses grandes aglomerados que vendem pela internet, juntar empacotadores. Não estou dizendo que o empacotador de produto lá de uma grande magazine, o trabalho dele não tem valor. Tem muito, mas é um salário mínimo. Então não adianta você ter um grande volume de pessoas empregadas, mas com salário ruim. Por isso que a família está endividada. As famílias estão endividadas por causa do salário, porque no Brasil que é muito baixo. O empregador paga pouco ao empregado, porque ele paga muito de contribuição social, de COFINS, de FGTS para o governo manipular. E entregar no mercado, dizer, olha, vai lá, saque o seu FGTS e vai pagar suas dívidas. Claro que não vão. As pessoas vão gastar mais. Vai gerar o quê? Mais inflação. Né? O Estado precisa de segurança e estrutura. Nós não temos. Nós temos problemas seríssimos de segurança pública. A fragilidade institucional em alguns setores, pelo amor de Deus, né? A sensação que começa a surgir é falta de coordenação, falta de prioridade, né? Essa é uma verdade. Porque agora no Supremo, ontem o ministro Flávio Dino pediu visto da ação que decide se a eleição no Rio de Janeiro será indireta ou direta. Gente, não faz diferença. Como disse o advogado, como disse o ministro Gilmar Mendes, pena de que o Rio de Janeiro se aproximou do crime e se afastou da sua realidade. Se você pega os 7 ou 8 últimos governadores do Rio, estão presos. Os presidentes da Câmara, e assim vai. Porque tudo isso é a fragilidade institucional que deixou-se, né, chegar a esse ponto. Gente, os órgãos de inteligência do governo deviam ter detectado isso e deviam ter sido feito alguma coisa.
Você vê o ministro, que eu tenho um profundo respeito por ele, Lewandowski, ficou um ano no Ministério da Justiça. O que Lewandowski fez? Nada. Mandou uma PEC, essa PEC até hoje não foi aprovada, não fez nada. Porque quando se tem um problema no Brasil que não se quer resolver, se cria uma comissão ou então se manda uma PEC. Que a Constituição não precisa de emenda, gente. A Constituição precisa de ser cumprida. Nada de PEC. Você vê, agora tem uma PEC, desculpa, eu estou floreando muito, mas tem uma PEC obrigando que o Estado determine, né, a União, né, determine mais 2 ou 3% até 2029, 2030 para o SUA, para um órgão do SUS, né, que ampara para gente, não adianta, o orçamento está apiado, o orçamento está amarrado, o orçamento está preso. Tá bom, eles vamos destinar 1%, 15% mínimo da educação, aí ele vai e investe só 15%, não melhora a educação. 18% é a obrigação de gastar com saúde, ele gasta só 18%, nunca gasta 18,5%, nunca gasta 19%. É a mesma coisa, porque ele gastou mínimo, então essa coisa do mínimo é um horror. É que nem o salário mínimo, que é uma vergonha. O salário mínimo é o maior atraso na história do Brasil, o salário mínimo. Que daria outro vídeo aqui, né? Então, o governo ele precisa de criar mecanismos que diminua o gasto administrativo. Não é criar mais. Porque não adianta você pôr lá, o governo vai investir agora 2% nos programas sociais. Tá bom, aumentar mais 2%, 30 bilhões, 100 bilhões de reais. Quem paga essa conta? Nós, através do imposto. Esses 100 bilhões que vão para as atividades sociais, né, sai da onde? Vão sair da saúde, vão sair da educação, vão sair do transporte, vão sair da casa própria, vão sair do esgoto, que são elementos fundamentais também, né? Então, o ano de 2000, até agora eu estou mais ou menos fazendo uma história do Lula dentro de 2023. Entramos em 2024, o cenário fica mais complexo, né? O crescimento com problemas. O PIB cresce, desemprego cai, mas inflação preocupa, investimentos continuam baixos, dívida segue alta. Aqui aparece uma grande contradição, né, gente? O presente melhora, mas o futuro preocupa. Porque você deixar que a dívida pública chegue a 80% do PIB é muito alto. Mas o Japão deve 125%. O problema é do Japão. Porque a dívida pública dos Estados Unidos é 130% do PIB. O problema dos Estados Unidos. Eles têm o dólar para vender a hora que quiser e todo mundo compra, porque vai comprar real, né, gente? Nós temos que ter cuidado, né? O déficit das estatais, né, os correios quebrados, né? Tudo isso é o quê? Falta de governo, falta de planejamento, né? Falta de reforma, ausência de planejamento de longo prazo, dificuldade de controle fiscal. O governo não tem um controle fiscal, né? Uma frase eu acho que resume esse momento. O governo não tem um projeto claro de país. Não só o governo Lula, mas eu acho que todos, a único presidente, com todo respeito, vão dizer, porque você é PSDBista. Não, eu votei em Fernando Henrique, mas o único governo que fez reforma realmente de Estado foi Fernando Henrique. De 2002 para cá, nós não tivemos governo. Governo do PT, com Lula, com Dilma, com Michel Temer, com Bolsonaro, não pensaram no país, só pensaram neles, né? A tentativa de ir ao centro, né? Politicamente, falando do ponto de vista da tentativa de busca de apoio, aproximação com diferentes grupos, mas sem perder a base original. Resultado, um governo dividido entre vários interesses. O Lula, ele quer o apoio de todos, mas não abre o governo. Colocou lá no Palácio do Planalto aquela turma da Bahia, o ministro da Educação do Ceará, que parece que agora saiu, vai ser candidato a governador no Ceará. E o governo totalmente colocou quem é de mais radical, tudo bem, acho que ela negocia, eu não conheço, mais nariz empinado, que eu tô com saudade dela, acho que ela nunca mais apareceu, acho que ela agora é candidata ao Senado no Paraná, a Gleisi Hoffmann, o que é a mais radical. A esquerda do PT, o pior partido, a pior ala do PT, do PT, gente, é a de Salvador e de Bahia e de São Paulo. O PT foi criado em São Paulo e o que tem na Bahia é o pior do PT. E é onde está o governo.
né? E então é um governo dividido em busca de vários interesses. Eu quero ver como é que Lula vai conversar com o povo, né? Porque está difícil, né? O governo entra em 2025, né? Algo muda claramente. O governo começa a olhar para 2026. Pronto. E isso não é interpretação, gente. Eu não estou inventando. O governo, quando começou 2025, ele passou a fazer campanha. Isso é declarado. 2026 já começou. Economia pressionada, inflação crescente, contas públicas tensionadas, aumento de empresas em dificuldade, o ambiente econômico fica mais delicado, comunicação e estratégia, mudança de equipe, presença maior de marketing, foco na narrativa. O governo começa a agir como campanha, mas não como governo. Ah, você está pegando pesado no Lula. Não. Quando for para defender o Lula, eu não estou fazendo crítica ao Lula, é uma constatação. Sei que milhares vão discordar de mim. Eu não estou aqui falando hoje porque eu quero falar mal do Lula. Não, é porque eu gosto de analisar a situação de uma maneira administrativa, de uma maneira eficiente, de sair da ala política. Eu gosto de política, mas a administração pública é do povo, gente. O dinheiro é do povo. Cada centavo de imposto que você paga é meu, é seu. E esse imposto vai para os cofres públicos, eles fazem o que querem. Gastam mal gastado, ficam lá 4 anos pagando regalias, 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 e o povo iludido. Né? A corrupção é generalizada no nosso país. Gente, a corrupção é muito grande. Eu sei que eu estou mudando de assunto, mas a corrupção ela tá um horror. Basta você ver a questão desse Banco Master, que eu não vou nem falar dele, que me arrepia, me dá, como diz assim, asco, né? Falar, né? As críticas ao ministro Haddad, a Haddad tem lado positivo e lado negativo. Eu acho que ele foi um governo... ele não deixaram o Haddad a trabalhar, porque Haddad é uma pessoa intelectual de muito respeito, mas como nariz empinado não deixa, né? Então ele ficou pressionado no PT lá e podia ter feito melhor, não fez, mas ele deixou algumas coisas interessantes. Sinal claro da dificuldade. Qual é o fracasso do governo Lula, na minha opinião? A dificuldade de coordenação. Lula não está comandando. O Lula não tem mais o comando como ele tinha antigamente. Essa ausência de Lula, essa falta de diálogo do Lula com o povo é uma realidade. Eu não estou alegre por isso, não. Eu estou triste. Porque o Lula, você vê, agora ele interviu, né? Houve uma intervenção no Diretório Estadual do PT no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez, claro que o PT destruiu o Rio Grande do Sul, tanto a capital quanto o estado, né, os governos do PT. Mas é a primeira vez em muitos anos o PT não tem candidato no Rio Grande do Sul, porque ele não foi lá e desfez e apoiou uma chapa, simplesmente uma pessoa que tem o sobrenome de Brizola. Ser neta de Brizola, bisneta de Brizola, não vai mudar em nada, mas o problema dele, eu não vou me meter nisso, né? Aqui chegamos a um ponto central, gente. Qual é o projeto de governo? Ao analisar todo esse período, seguindo uma linha clara, um governo voltado ao passado, retomada de políticas antigas, foco em consumo, confronto nas instituições técnicas, narrativa baseada em governos anteriores. Uma ideia aparece com força. Lula governa para reconstruir o passado. O Lula ficou nesses 4 anos, tentando justificar os erros ou os acertos do governo passado. Não criou nada novo e nem promete para o futuro. Quando ele, em 2022, ele dizia que eu pergunto, qual é o seu projeto? Eu não vou apresentar projeto porque eu já governei o país 2 vezes e sei o que fazer. Esse é o resultado. O país sem prumo, o país sem rumo, o país sem destino. Ah, você está... não é uma questão é porque é uma questão de análise política. Isso dói no meu coração estar falando isso. Mas a gente precisa de construir um futuro. Há também pontos positivos, claro, né? Crescimento econômico em momentos importantes, queda do desemprego, presença internacional. Por isso, essa história ela não é simples. Eu sei que esse meu discurso de hoje, esse meu vídeo de hoje, ele merece muitas críticas, né? Mas uma coisa é certa, o governo tem seu momento
de trevas. Pode ter esses momentos de luz? Tem, mas tem um momento que há um apagão no governo. Principalmente esse ano, 2026. Nós já estamos no mês 4, o governo desapareceu. Desapareceu, ele não pauta. Não sei se é a mídia que está... Eu até falei isso no vídeo passado, né? Se é a mídia que está boicotando ou se é o governo que não está produzindo terceiro, né? Não está produzindo notícia. O terceiro governo Lula não é um capítulo encerrado, né, gente? Ele continua. É uma história em andamento. De um lado, avanços econômicos, tentativa de reconstrução, presença internacional. De outro, dívidas sobre o rumo, dúvidas, né, sobre o rumo do país, pressão fiscal, falta de um projeto de longo prazo. E no final fica uma pergunta: o Brasil está construindo um novo caminho ou apenas revivendo o passado? E essa resposta está nos jornais, está na realidade, no olhar de cada brasileiro. Nós não temos um país com um governo presente, decidindo, tomando decisões, né, dos principais problemas. É um governo que só abre o cofre para fazer vale gás, vale... Não sei. Gente, isso é muito bom. Mas não vivemos só de programas sociais. O Brasil precisa de estrada, o Brasil precisa de ferrovia, o Brasil precisa de rodovia e de hidrovia. O Brasil precisa de ponte, né? O Brasil precisa de internet, que nós não temos os gargalos. Aqui em Santa Cruz, internet é um horror. Você paga uma internet cara para não ter. Isso é história, isso é função de governo. Pega esses subsídios, né, e investir. Gente, nós precisávamos fazer uma análise. O governo Lula devia fazer em 2027 uma análise geral, né, de todos os subsídios no Brasil e ver se realmente tem objetivo. Porque eu sei, não tem nenhum um subsídio ilegal, eles têm baseado em lei. Mas e o resultado? Está sendo alcançado? O desenvolvimento regional, que tem milhões de dólares, milhões de reais que o governo deixa de arrecadar por ano para o Nordeste. O Nordeste está melhorando por causa do subsídio? Eu tenho minhas dúvidas. Zona Franca de Manaus, tem subsídio, bilhões de reais que vão para a Zona Franca de Manaus para manter uma indústria no mundo Amazônia. Tem resultado? Cadê a indústria nacional? Cadê a tecnologia nacional? Você vê, o INPI, eu vou fechar, né? O INPI fechou o escritório dele, acho que em João Pessoa ou Campina Grande. É o estado que mais tem marca, registra marca, a Paraíba. Cadê o produto brasileiro? Cadê o carro brasileiro? Cadê o computador brasileiro? Nós não temos. Você vê na Coreia, que era pobre há 20, 30 anos atrás, não tinha o que comer. A Coreia hoje tem grandes marcas internacionais. Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, porque eles investiram em quê? Em educação. Eles cresceram investindo em educação, prepararam o trabalhador. O Japão foi lá a Coreia disse: eu vou botar minha fábrica aqui. Aí o coreano disse: tá bom, você coloca sua fábrica, mas me dá tecnologia. Aí a Coreia subiu. Agora no Brasil, desde 1945, 48, quando veio de 50, eu falar de Juscelino Kubitschek, que a indústria automobilística chegou no Brasil e não tem um modelo nacional, ainda depende de subsídio, porque a indústria brasileira precisa de subsídio, a indústria automobilística... Até quando a indústria automobilística vai? Desde 1950. Nós estamos 76 anos que a indústria automobilística no Brasil não precisa de subsídio. Tem alguma coisa errada, gente. Então, hoje eu não sei se... Eu estou feliz, tá, gente? Eu mesmo não gostei do meu vídeo, assim, do ponto porque foi crítico. Mas é uma realidade. A gente pode viver num mundo, na Lua, dizer que o Brasil está maravilhoso. Não está, o Brasil não está maravilhoso. O Brasil tem um déficit habitacional monstruoso, o Brasil tem um déficit prisional monstruoso, o Brasil tem um déficit de saúde monstruoso. O Brasil não tem nada. O povo brasileiro não recebe nada de benefício do Estado, que é descaminhado. Os 550 bilhões de reais por ano vão para subsídio. Não estou dizendo que subsídios são ilegais. Não é isso. Mas tem que se avaliar se realmente o resultado... A Sudene foi criada no governo Juscelino, eu acho.
Até hoje, o Nordeste vive às custas da Sudene. Quantos usineiros estão riquíssimos porque ganharam, tomaram emprestado da Sudene, emprestado e não pagaram. Quem paga é o povo. Tem que se avaliar isso. Gente, um bom final de semana e até a próxima quarta-feira.